Olá, queridos alunos. Boa tarde para vocês, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós estaremos começando o Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Estamos aí na primeira semana desse novo PET. Então vem comigo e vamos ver o que nós temos para fazer hoje. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre múltiplos de um número natural. Mas o que é um múltiplo de um número natural? Vocês não viram isso na escola ainda, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Então, denominamos múltiplo de um número o produto. Olha que eu grifei a palavra produto. O que é produto nesse caso? É o resultado da multiplicação. É quando você pega, por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 6. O 6 é o produto dessa multiplicação, é o resultado. Então, múltiplo é quando pegamos um número, o produto desse número, por um número natural qualquer, né? Denominamos múltiplo de um número, o produto desse número por um número natural qualquer. Então, no caso aqui, o exemplo que eu dei foi o número 2, que é o número, né? E o produto dele é o 6 por um número qualquer, que foi o 3. Então, 2 vezes 3 igual a 6. Um bom exemplo de números múltiplos é encontrado justamente na tabuada que vocês costumam estudar, né? A tabuada de multiplicação. Vamos relembrar aí a nossa tabuada. Então, nós temos aqui, eu coloquei a tabuada do 0 ao 9. Todos os primeiros números das tabuadas, nós vamos dizer que é o nosso número em questão. O 0, aí na segunda coluna, o 1, o 2, o 3, o 4, até o número 9 da última coluna. Todos esses números do meio, que vai de 0 ao 9, são os números em questão, os números que serão multiplicados pelo aquele número natural que eu estou procurando. E o resultado deles vai ser o nosso múltiplo. Olha para vocês verem aqui, ó. Os múltiplos de todo número multiplicado por 0 é 0. Os múltiplos de todos os números multiplicados pelo número 1 é o próprio número. Aí nós temos ali, ó, os múltiplos de 2, né? Então nós temos os múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, todo esse que está nessa parte verde. Múltiplos de 3, tá aqui, 0, 3, 6, 9 até o 27. Múltiplos de 4, múltiplos de 5, múltiplos de 6, múltiplos de 7, múltiplos de 8 e múltiplo de 9. O que podemos concluir com isso, então? Que múltiplo é o resultado dessa multiplicação. O nosso número aqui em questão, vou pegar como exemplo aqui o número 2. Então, todos esses números que eu multipliquei por 2 vai me dar um resultado. Esses resultados é que serão os meus múltiplos, tá? Então, se eu pego 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8 e assim por diante. Então, múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Para encontrar o múltiplo de um número natural, é preciso multiplicá-lo por outro número natural, como vimos na tabuada, tá? Então, ali nós mostramos para vocês essa questão. Então, todos esses números que estão marcados nos retângulos aí coloridos são os múltiplos dos números que está sendo multiplicado aí nessa tabuada, ok? E mais, o conjunto de múltiplos de números é infinito, por isso usamos reticência, ou seja, ele tem um começo e ele não tem um fim. Então, quando eu vou representar os múltiplos, eu trouxe aqui como exemplo, aqui embaixo, olha, presta atenção. Eu usei o M e entre parênteses eu coloquei o número 4. Então, quando nós vamos trabalhar com múltiplo, a representação do múltiplo é essa letra M. Eu coloco o M para explicar que o conjunto que vai vir agora são múltiplos. Múltiplos de que número? Do número que está entre parênteses, no caso aqui o número 4. Então, quais são os múltiplos do número 4? Tá aqui, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, reticência. Significa o quê? Que vai continuar a multiplicação infinitamente mais, tá? Então, nós não teremos um fim aí quando se trata de conjunto dos números múltiplos, ok? Então, vamos aqui para ver outros exemplos. Aí eu trouxe aqui múltiplos de 5, são números de 5 em 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Múltiplos de 7, múltiplos de 9. Então, repare que nós colocamos aqui todos os múltiplos, eles estão justamente naquela tabuada, nessa tabuada aqui, não é? Então, eu coloquei lá de 5, de 7, de 9, é todos os resultados que nós obtemos aqui nessa tabuada. Entenderam aí? Aqui tá o exemplo. E a gente coloca a reticência justamente para indicar que
não tem fim. A não ser que eu delimito esse conjunto. Eu peço para vocês, por exemplo, os 5 primeiros múltiplos de 5. Aí vocês vão colocar o 0, 5, 10, 15 e o 20. Parou no 20, não é? Aí não vai colocar reticência, vai fechar. Porque eu delimitei, mas caso eu não peça, eu não dou uma delimitação, vocês vão colocar uma reticência na frente, tá bom? Vamos aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe. O 0 só tem um múltiplo, que é ele mesmo. Qualquer número que você multiplicar por 0 vai ser sempre 0. Então, o múltiplo de 0 é 0. 0 é múltiplo de qualquer número natural. Repare aqui nos exemplos que eu dei, que todos eles começaram com 0, não foi? Olha, tanto do 4 que eu coloquei lá a princípio, como do 5 aqui, do 7 e do 9. Então, todo múltiplo, todo conjunto de múltiplo começa com o número 0. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Vamos reparar aqui de novo, olha aqui. O 0 é o primeiro, então toda vez que eu estiver fazendo um conjunto de números de múltiplos começando pelo 0, eu sei que o primeiro número é o 0 e o segundo número é o próprio número que está dentro do parêntese, tá? Então, se é do 5, vai ser 0, 5, 10, 15. Se é do 6, 0, 6, 12, 18 e assim por diante. Então, sempre vai começar com 0 e o segundo número é o próprio número. O conjunto dos múltiplos tem uma característica comum, é o que eu acabei de falar. Todos começam com 0 e tem como segundo elemento o próprio número. Bom, então vamos ver o que nós temos que fazer agora na atividade. Agora, vamos entender. A atividade de vocês, toda ela está nas páginas 16 a 19, 16, 17, 18 e 19. Porém, nós não iremos fazer toda essa atividade hoje. Nós vamos dividir essa atividade em 2 dias, porque era uma atividade grande. Então, a primeira parte dela nós vamos fazer hoje, que são as questões 1, 2 e 3. Somente a questão 1, 2 e 3. Eu vou explicar essas 3 questões para a aula de hoje. As questões 4, 5 e 6 eu vou explicar na sexta-feira para vocês fazerem, tá? Eu preciso que vocês façam com muita atenção essa atividade, ok? Então vamos aqui. A primeira questão é essa daqui. Vocês vão completar essa pirâmide. Nós já fizemos uma atividade parecida com essa, tá? Vocês vão procurar quais números se encaixam aí para a gente poder chegar naquele topo. Qual número nós vamos encontrar no topo? Lembrando que aqui já é multiplicação. Na outra atividade era adição, subtração. Aqui já é multiplicação. Vocês vão multiplicar. Que número vezes aqui embaixo? Analisa a parte de baixo, a base. Ó, nós temos o 3, um quadrinho, o 2, o 5, outro quadrinho. Então vamos analisar. Que número vezes 3 eu encontro 3? Ó, é o número 1. 3 vezes 1, 3. Aí eu continuo na base. 1 vezes 2, 2. Aí eu vou para o segundo. 2 vezes 5 é que número? Eu vou colocar naquele quadrinho lá de cima, tá? Aí eu vou achar 2 vezes 5, 10. Vou falar baixinho para vocês não ouvirem. Aí eu tenho a última. 5 vezes que número vai dar 0? Então, lembrando aí da informação que eu dei lá, quando é que um resultado de uma multiplicação vai ser 0? Não é? Então, que número eu vou colocar aí do lado do 5? Aí, depois que eu respondi a segunda coluna, a segunda linha, aliás, nós vamos com base na segunda responder a terceira, depois responder a quarta, até chegar no topo. Então, é isso que é para vocês fazerem nessa atividade. A próxima atividade diz assim, vamos relembrar. Responda as perguntas a seguir. As perguntas aqui é relacionada à tabuada, viu, gente? São aquelas coisas que eu já falei em sala de aula com vocês, que as tabuadas são infinitas ou infinitas, elas têm fim ou não, ou seja, a nossa multiplicação, quando eu começo a multiplicar qualquer número, eu vou conseguir chegar ao fim dele ou ele vai ser infinito? Qual resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1? Não é? E qual o resultado que encontramos quando multiplicamos por 0? Aí a letra C pede para vocês observarem a tabela, a tabuada aqui, e responder as perguntas a seguir, tá aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 perguntas relacionadas a essa tabuada. Vocês vão reparar tudo que está nessas 3 tabuadas para poder responder essas 5 questões, ok? Bom, a questão 3 diz assim, sistematizando os conceitos. Em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado múltiplo dos números que foram multiplicados. Exemplo, 3 vezes 13
é igual a 69. Então, o 69, ele tanto é múltiplo de 3, como ele é múltiplo de 13, porque se eu fizer 3 vezes 13, eu vou achar 69. Se eu fizer 13 vezes 3, eu também vou achar 69. Ou seja, o 69 vai estar na tabuada dos dois. Então, ele é múltiplo tanto de 3 como de 13. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui com a questão 3. Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Então, eu quero os 5 primeiros do número 4, os 5 primeiros do número 8 e os 5 primeiros do número 40. Ah, professora, mas o número 40 não está na tabuada. Só você começar pelo zero. 40 vezes 0, 40 vezes 1, 40 vezes 2, 40 vezes 3, 40 vezes 4. Você vai ter o resultado dos 5 primeiros, tá bom? Então, essa é a nossa atividade. Faça o cabeçalho no caderno, copie com letra legível e capricho, responda com atenção e mande a foto da atividade depois de pronta. Viu, gente? Mesmo quem vai ter o PET, porque vocês ainda estão recebendo, mesmo quem tem o PET, precisa mandar a foto para mim. Quem vai responder no PET, quem vai fazer no caderno, ambos têm que mandar a foto para mim para eu poder registrar a carga horária de vocês. Não acumule atividade. Todos que acumularam não deram conta de fazer. Tem gente me devendo atividade do PET 1. Imagina aí do PET 3 como vai ficar. Então não acumule, faça atividade no dia da aula passada. Para os alunos aí que ainda não tem o PET, que recebe o PET, vocês vão providenciar já responder no caderno, no rascunho, depois só passar limpo no PET quando vocês tiverem eles em mãos, tá bom? Mas não deixe para depois. Gente, então a aula é essa daí, tá? Façam com atenção direitinho, qualquer coisinha pode me chamar aqui, tá? Um forte abraço para vocês. Beijo.